Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte inicia a venda de ingressos para o primeiro jogo da final em Londrina. Comercialização será feita exclusivamente de forma online, através do aplicativo Ponte ID ou site do TC10. Por falta de pagamentos, Everton Brito aciona a justiça e cobra R$1 milhão da Ponte. Com uma lesão no menisco, o atacante não entra em campo desde o derby da primeira fase no começo de agosto. Santa Cruz mira a contratação de Elvis, mas Meia só vai definir o seu futuro quando terminar a Série C. Guarani rescinde contrato em comum acordo com o lateral Vinícius Cauê e não renova com o zagueiro Léo Coutro. Dupla foi mais utilizada na Copa Paulista e já se despediu dos companheiros. Bugre inicia a reforma dos gramados do Brinco e do CT. Conclusão está prevista para meados de novembro. Santos e Flamengo levam a melhor nos clássicos, enquanto Atlético Mineiro e Cruzeiro ficaram no 1-1. Peixe derrotou o Corinthians por 3-1 e o Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 no Engenhão. Jogos válidos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras sai atrás do Red Bull, mas faz virada virar goleada e mantém folga na liderança. Verdão tem mais uma noite inspirada dos atacantes e conquista 3 pontos em noite de 6 gols no Allianz Parque. Lesionados Cédric Soares e Enzo Dias viram desfalques no São Paulo para o jogo de hoje contra o Grêmio, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Tricolor paulista também não contará com Pablo Maia, Bobadilha e Oscar no duelo na Arena do Grêmio, que terá transmissão, como eu disse, aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Peixe sobre o Corinthians por 3-1. Em jogo realizado nesta quarta-feira na Vila Belmiro, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe jogou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser,
Guilherme Lautaro Dias. Mais uma vez o Neymar ficou de fora. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Corinthians iniciou o jogo com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri, além de Hugo, Ranielli, Maicon, Bruno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão. A equipe do técnico Lucas Silvestre, o Dorival Júnior suspenso, nem do banco ficou. Os gols do jogo: Zé Rafael a 3 minutos do primeiro tempo para o Santos, que ampliou com um golaço do Barreal a 38. O Santos chegou a fazer 3-0 com o Roleiser cobrando pênalti aos 9 minutos do segundo tempo e Ranielli de cabeça diminuiu para o Timão. Jogo que teve a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deu Santos, Peixe 3, Corinthians 1. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Gleger Zorzinho? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, né, CH? Um abraço pra você. Aliás, que audiência do Nossa Área, hein, CH? Parabéns pelo programa. A gente acompanha muito, escuta falar, né? A galera sempre falando. Parabéns pela audiência do Nossa Área. E eu tô contente, né? O que você mais gostou? Eu já sei da resposta, mas vou perguntar. Pergunta. Você gostou mais do jogo do Santos contra o Corinthians, ou do Palmeiras contra o Red Bull, ou do Flamengo contra o Botafogo? Eu gostei da rodada ontem. Ontem mostrou certo equilíbrio. O Bragantino não esperava que fosse, né, goleado da forma que foi. Começou bem e tal, né? O Flamengo, a gente sabe da força. E o Santos, cara, olha, mostrou um futebol ontem que eu ainda não tinha visto. Vojvoda, a gente sabe da capacidade do profissional, tá colocando o time do Peixe nos trilhos. Fez um grande jogo. Ah, mas o Corinthians não jogou nada, mas o Santos não deixou o Corinthians jogar. Eu assisti o jogo ontem. Estarei hoje, né, na transmissão de São Paulo e Grêmio. Olha, eu acho que foi o Palmeiras que goleou, não foi o Bragantino que foi goleado. É, né? Não, o Palmeiras tá uma máquina, né, CH? Agora você vê, o final de semana promete, hein? Flamengo e Palmeiras lá no Maraca. Vamos ver. Vamos lá, vamos atender os nossos clientes aqui. Importante. Um abraço para o Carlos Matozinho. É o seguinte, sabe por que Carlos, o Galvão Bueno tá dando entrevista lá porque ele é de Londrina, cara. Uma ligação muito forte com a cidade. Eu não sei se mora, mas tem residência seguramente. CH, bom dia. Seria fato que o Náutico deu um prêmio à Ponte para ganhar do Guarani? O Guarani era só ter ganho do Náutico no brinco. Abraços. Eu não tenho essa informação. Eu tenho rumores. Bom dia. Dê parabéns ao Batista por encher de munição a imprensa de Londrina. Alexandre. Desculpa. Deu o quê? Eu já sei do que ele está se referindo. Porque houve um comentário que, inclusive, é a minha opinião. O estádio que vai receber a partida, a primeira, não deveria ser palco de uma final de campeonato. Obviamente que não. Por causa da capacidade da estrutura. Agora, se isso é ofensa, falar a verdade, desculpa, eu discordo veementemente. A imprensa utiliza lá de Londrina da maneira que ela quiser, problema dela. Ela distorce ou não distorce, potencializa ou não, não é? Para quem raciocina e é inteligente, esse tipo de argumentação, essa falácia, dizendo que aqui em Campinas alguém está menosprezando Londrina, isso é de uma pequenez que eu não tenho nem condição de mensurar. Não, isso é verdade. Agora é o seguinte, eu disputei, antigamente, antes da Copa São Paulo, tinha a Taça Londrina, lembra disso? De juniores, que era disputada lá no VGD, e as finais eram sempre no Café. O que a gente está falando é que tendo um estádio como tem o Estádio do Café em Londrina, que é lindíssimo, grande, né, capacidade maior, para uma final de campeonato, e nós estamos falando de campeonato brasileiro, né, CH? Exatamente. Ah, Série C, mas não interessa. Mas é uma final de campeonato. É uma final de campeonato brasileiro. Bom dia, amigos da Band. Perguntei ontem se alguém sabe o valor para ser campeão da Série C. Se souber, por favor, me fale. Olha,
pelo que eu sei, eu pesquisei com o Breno ontem aqui, não tem premiação em dinheiro nenhuma. Tá bom? Eu fico pensando a Ponte com um monte de dívida, problemas, só notícia ruim, mas por que quem está na presidência quer ficar e tem bastante pessoas que querem entrar? Você tem ideia disso ou não entendo? Tá confuso aqui, mas um abraço para você. Deixa eu ver o que mandou. Eu também não entendo, por isso que eu sou a favor da profissionalização. SAF ou não é uma decisão do conselho da Ponte, se vai virar ou não, né? Porque no mundo corporativo é assim, se você tem competência, você segue, se você não tem competência, você é tirado. Simples assim, não é? Simples assim. Quando o Eberlin chegou, os problemas já haviam. A maioria desses problemas que ele está tentando resolver já haviam. Então, quando ele foi para lá, ele, sabendo ou não, ele fica responsável por isso e tem que tocar, né? E dizer que o problema é da diretoria anterior também não resolve o problema. Tem que ter criatividade, tem que ter relacionamento. Mas vamos em frente, tá? A palavra planejamento não faz parte do vocabulário do Guarani. Por favor, avisa quem vai fazer algo similar que precisamos de um goleiro. Eduardo do Jardim Márcia. Eu concordo com o Eduardo. Aliás, quando o Dalberson foi contratado, CH, você se lembra disso, estávamos juntos no programa. Eu conheço esse cara de outros carnavais, hein? E nós vimos o que aconteceu. Eu tenho certeza que você não gostaria de ter tido razão, né? Na época. Não, obviamente que não. Mas você Mas, tinha por razão. exemplo, quem era o goleiro do Guarani? O Andrei, né? Era o Andrei. O que mudou do Andrei pro Dalberson? Pouca coisa. Teve um pênalti lá contra o Náutico. Viu? Só. A todos gostaria de saber se o dinheiro da venda dos jogadores da base estão sendo investidos no clube. Cara, não sei. Tem aí um portal de transparência do Guarani que você pode entrar lá e verificar. Eu acho que sim. Mas o clube tem muitos problemas, né? As coisas no Brasil são invertidas. Nos grandes clubes europeus, você tem uma base, uma estrutura, categorias de base para alimentar o time profissional. Como é que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro montando times fortes, competindo bem, tendo competência. Aqui no Brasil é o contrário. Você tem a base, não é? Para vender jogador, não é? Você tem que vender jogador depois que ele vira profissional, não antes, não é? E aí eles contratam um monte de bonde por aí. Conta cara, não tem conquista, e aí todo mundo sabe o final. É lamentável. E é interessante, viu, CH? Eu concordo, tá? Contigo, tudo que você está dizendo. Tem uma entrevista do Leão contando a história do título de 2002 do Santos Futebol Clube. Então, o amigo que estava assistindo aí para entender de base, escuta aquela entrevista, você vai ver o que aconteceu no Santos aquele ano. Amigo, viu que saiu o resultado dos exames da lesão do Everton Brito. Resultado, salário atrasado. O Marcelo Pimentel, que tem o melhor hambúrguer de Hortolândia, tá mandando um abraço pra você, Greg. O Marcelo tá na escuta aí? Tá. Aliás, que lugar, hein? O Marcelo, eu tive a oportunidade já de ir lá no estabelecimento dele. Ele fugiu na hamburgueria dele, que é o Billy Jack, é espetacular, CH. É Billy Jack. É assim, é coisa de outro planeta, cara. Então a galera que gosta, lá no Campo Grande. Legal. Espetáculo. Um abraço, Marcelão. Tamo junto aí. Acho que amanhã eu vou dar um pulinho lá, viu? Isso, vá com força. Tem um duplo lá que é espetacular. O pão é de brioche? É de brioche. Sensacional. É espetáculo. Um abraço, Marcelão. Ontem, pela minha outra profissão, eu tive que fazer uma entrega de vinho lá em Alphaville, em São Paulo. Um parceiro muito antigo. E todas as vezes que eu vou pra lá, eu levo minha esposa junto, porque tem uma hamburgueria lá que é um negócio incomparável. Viu? Incomparável. Aliás, o Marcelo pediu pra te convidar. Um dia nós vamos juntos lá, viu, CH? Com certeza. Mas o lugar é maravilhoso. E o ambiente é espetacular. Vou com todo prazer. Apareceu a Margarida. Até que enfim o Gleger apareceu no... Mas eu tô aqui todos os dias, cara. É que às vezes a gente não consegue chegar no horário, mas tá lá o áudio mandado, né? Quem que é? O Batata, né? Só pode. É o Batata, CH?
Não é o Batata, Ah, não? Não é o Batata, não. Deixa eu ver quem que mandou. aqui. Não se identificou. Mas é um ouvinte que sempre manda aqui. Agora não sei porque, não estou conseguindo ver o nome dele aqui. Vamos ver essa notícia, depois vamos chamar os repórteres. O blogueiro Roberto Valente, de Recife, reproduz trechos do programa Os Donos da Bola Campinas. Ontem ele mostrou trechos de um programa esportivo de Londrina. No debate, falas que não existiram do treinador da Ponte e críticas da imprensa campineira. Vocês, ao estádio, mostraram o Batista dizendo que nem cabine de rádio existe no estádio. Pelo visto, a guerra já teve início. O país... Nós vivemos no país das narrativas, né? Perguntaram para o ministro da Economia se ele pode explicar o rombo nos Correios. Não consegue explicar. Então eles vão contando história e a gente acredita ou não. Cada um tem a sua opinião e eu respeito todas. Essa questão de rescisão de Everton Brito da Ponte é verídica? Abraço, Valnei. É verídica. Ele colocou a Ponte, eu não sei se está rescindido, mas colocou a Ponte na justiça. Mas é importante dizer que ele está machucado. Sim. Né? Ele tem uma lesão. Gostei mesmo foi do Mirassol, que exemplo de organização e planejamento. Edson Elias, é verdade. Quanto tempo faz que nós estamos falando isso, né, CH? Faz. Mas eu não esperava que fosse tão competente. Não, também não. Desculpa, mas eu não... Poderia ali... Eu não fiz essa previsão, Uma campanha, não. por exemplo, igual a do Cuiabá, né, que sempre... Sim. Acho que teve 3 anos. 10º lugar. Tal, mas... Em quarto? Louco. Qual a previsão de pagamento na Ponte? Não é possível não ter previsão. Acredite, não tem previsão. Bom dia a todos. Rogério do Ouro Verde. Ontem estava com o tio Gleger Mirão comprando fogos. Não, no meu tio. Ele estava no meu tio Mirão, vende fogos. Fogos de artifício? Fogos de artifício. Aliás, o Mirão Fogos é... Aqui em Campinas? Na região, lá em Hortolândia. É ali no Rosolém, ali no bairro do Rosolém ali. O Mirão Fogos é o... Na questão de show pirotécnico, é a maior referência aqui da região. Grande Mirão, um abraço e continua indo lá na loja, porque o Mirão é sensacional. Everton Borzucchi, ele está monitorando a gente aqui. O Everton? O Everton, um abraço para ele. Um abraço, viu, Everton? Pequenese a Ponte Preta, um time centenário que joga no hoje infame Moisés Lucarelli, que nunca levantou um troféu de bairro. Talvez vocês não vieram no VGB após a reforma, por isso esse tipo de comentário. Amigo, isso é opinião, cara. Não tem nada a ver com conquista. Então quer dizer que quem aqui em Campinas pode falar de estádio ruim é só o Guarani, que tem um estádio e é campeão brasileiro. A Ponte não pode falar. E vamos esquecer os times, vamos falar da gente, da imprensa. Sabe, eu frequento estádio de futebol, meu caro Everson, há mais de 35 anos. Agora, nos últimos 10 anos, eu não tenho ido mais ao estádio por uma questão de estrutura aqui nossa e também por uma questão que é uma questão pessoal. Eu não gosto de estádio de futebol porque não tem nenhuma estrutura. Eu não estou falando do estádio do Londrina, não é? Na maioria dos estádios não tem estrutura. Infelizmente eu falo isso, não é? Então é o seguinte, você quer que eu elogie o estádio do Londrina para uma final de campeonato de Série C de 8 mil? É a sua narrativa. Tendo o estádio do Café, né? Tendo o estádio do Café. Exatamente. Então, mas tudo bem, eu não vou nem tocar mais esse assunto, porque são opiniões e eu não tenho nada contra o Londrina, pelo contrário. O Roger aqui é nosso amigo. Amigo. Roger jogou comigo. Se o Greg ligar agora pro Roger, ele atende. Atende, meu amigo. Então, não tem nada a ver esse negócio, entendeu? Nada contra. O Londrina tem toda a condição de ser campeão, só que não trabalhem só com os recortes aí, tá? Porque vocês, não sei se é seu caso, Everton, mas muita gente aí de Londrina está recortando pedaços do que nós estamos falando para atiçar uma situação que não existe. Não existe, tá? 11h50 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o time da Ponte Preta realizou agora há pouco o último treino em Campinas antes da primeira partida da final diante do Londrina, que já acontece neste sábado. Amanhã pela manhã os jogadores vão até São Paulo, embarcam no aeroporto de Congonhas com destino a Londrina. Chegando lá, treinam no período da tarde e depois se concentram para a primeira partida da decisão
já neste sábado. O técnico Marcelo Fernandes terá o retorno do Léo Oliveira, o volante volta a ficar à disposição após um incômodo no adutor da coxa e vira a opção para o Marcelo no meio de campo da Macaca. Vale lembrar que o Diogo Silva, o Elvis, o Luiz Felipe e também o Rodrigo Souza estão pendurados. Esses jogadores, caso recebam o terceiro cartão amarelo no jogo de ida, desfalcam a Macaca no jogo de volta que acontece no próximo sábado, dia 25, aqui no Majestoso. E o Luiz Felipe conversou com a gente ontem e falou um pouco sobre o adversário, sobre o Londrina, como foi a partida na primeira fase e também a expectativa de ganhar um título de expressão nacional com a camisa da Ponte Preta. Já na primeira fase os times já estavam meio classificados, né? Agora é final, é outro jogo. A gente não tem que pensar no adversário, a gente tem que pensar na gente, fazer o nosso melhor trabalho e conseguir a vitória. Sim, a gente conversa muito e essa semana é de extremamente importância a gente treinar bem pra caramba, se doar ao máximo, ver o que o professor quer que a gente faça e que a gente consiga fazer um grande jogo. E não vai ser um jogo fácil, né? Vai ser um adversário extremamente difícil, mas se Deus quiser vamos ter um resultado positivo no primeiro e trazer o resultado pra casa e ser campeão. A Ponte é um clube gigante, né, irmão? Já tá merecendo um título de nacional, já tem tempo. E a gente vai batalhar, vamos dar nosso melhor para a gente conseguir entrar na história da Ponte. CH, e sobre a questão dos ingressos? A Ponte Preta ontem à noite emitiu uma nota oficial falando que havia comprado toda a carga destinada à torcida visitante, à torcida da Macaca, e que as vendas começariam hoje, 8 horas da manhã, com prioridade, é claro, para quem é sócio TC10. As vendas realmente começaram na manhã de hoje. A Ponte Preta informou que foram liberados 554 ingressos para a torcida da Macaca e a expectativa é que esses ingressos se acabem rapidamente. CH? Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue com indefinições quanto ao futuro, quanto ao planejamento para 2026. O presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, ainda não se pronunciou quanto ao futuro, ao planejamento do clube. O que se sabe, é claro que tem eleições na primeira quinzena do mês de dezembro no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Para uma chapa, um novo conselho administrativo ou a manutenção desse atual CA do Guarani. Agora, fica a expectativa até o final dessa semana para saber se o Farney Coelho e o Elano vão permanecer no Guarani na próxima temporada. Eles que têm contrato até o final desse ano. Pelo que eu sei, a renovação deve acontecer e está próxima, tanto do Farney quanto do Elano, para eles começarem a traçar o projeto, né, para a temporada 2026. O Guarani vai disputar o Paulistão, a Série C novamente e, quem sabe, uma vaga na Copa do Brasil. Quanto às categorias de base do Bugre, sexta-feira, ou seja, amanhã, 5 da tarde, lá em Cotia, tem a primeira semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. E o Odair Batistella falou com a gente na Rádio Bandeirantes, ele que é o coordenador da base, tanto a respeito desse jogo, quanto da troca do gramado aqui no Brinco de Ouro. O campo, como eu já vou explicar para vocês, o campo, ele, devido o ano que vem, a redução, né, do calendário, a antecipação do início do Campeonato Paulista, o clube teve que tomar a decisão de mudança do gramado. Então, alteração de gramado, deu fungos aqui na grama e aí tem que fazer a troca, não tem o que fazer. E para esperar as finais do Campeonato Paulista, as decisões, a gente perderia 30 dias e com isso não daria tempo para a estreia no Campeonato Paulista. Mas hoje sentimos preparados para que a equipe possa fazer um bom jogo lá em São Paulo. O primeiro objetivo é, logicamente, formação de atletas, mas eu sempre falo, sub-20, ele tem que vencer. Ele é uma equipe que ele tem que se acostumar a vitórias, acostumar a decisões, e sempre falo, brinco com o Jairo, né? Brinco numa situação, né, de reuniões, que a gente fala, o 20 é a porta de entrada profissional. Se você for derrotado, for uma equipe derrotada, você dificilmente vai conseguir colocar atletas lá em cima.
E se for uma equipe competitiva, que tem objetivos e busca sempre a conquista, você vai com certeza ser mais valorizado, mais visualizado e vai com certeza ter bons êxitos aí no decorrer aí da escolha para uma transição para o departamento profissional. Bom, o primeiro jogo da semifinal do Sub-20 será amanhã às 5 da tarde e o outro jogo da volta em Cosmópolis, como o gramado do Brinco está sendo trocado, na semana que vem, no dia 25 às 10 da manhã. Valeu, CH! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Campeonato Brasileiro que foi retomado ontem após a pausa para a data FIFA. E na ocasião, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de virada por 5-1. O Flamengo no Newton Santos bateu o Botafogo por 3-0. Mirassol venceu o Inter por 3-1. Sport e Ceará empataram por 1-1. O Santos no Clássico Paulista venceu o Corinthians por 3-1. No Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro empataram por 1-1. O Fortaleza perdeu em casa para o Vasco por 2-0. O Palmeiras lidera com 61. O Flamengo é o segundo colocado com 58. O Cruzeiro o terceiro com 53. E o Mirassol é o quarto colocado com 49 pontos. Hoje, fechando a rodada 7 da noite na Arena do Grêmio, tem Grêmio São Paulo. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. 9h30, Fluminense e Juventude. 9h30, Vitória e Bahia. Para destacar também o Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã abertura da 33ª rodada. 8 da noite tem Amazonas e Novo Horizontino. Novo Horizontino que nesse momento é o terceiro colocado. E pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o primeiro jogo da grande final entre Londrina e Ponte Preta acontece neste sábado às 17 horas em Londrina. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100